me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver em... Uma outra reação interessante a um problema da indução é o seguinte, os termos em que Hume coloca, né? Me mostra que o raciocínio indutivo, onde está a justificativa racional de um raciocínio indutivo, né? E o argumento de Hume é, bom, a justificativa poderia ser dedutiva, mas não pode, porque um raciocínio é indutivo, não é dedutivo, ou então ela poderia apelar à própria indução, né, para mostrar que o raciocínio é indutivo. Nos termos, a ideia interessante é que nos termos em que Hume coloca o problema da indução, você pode gerar o caso paralelo ou a situação espelho do problema da dedução, né? Imagina que alguém, quer dizer, que Hume e muita gente toma como estabelecido que a dedução ela é racional, né? Um raciocínio dedutivo é um raciocínio racional. Mas você poderia perguntar, fazer um problema espelho do problema da indução. Ou me convença, me mostre que um raciocínio dedutivo é racional, né? Então, você poderia perguntar o que justifica um raciocínio dedutivo, né? Não pode ser a indução, né? Porque o raciocínio dedutivo, a indução seria fraca demais para justificar um raciocínio dedutivo. Um raciocínio dedutivo, se as premissas são daquele jeito, a conclusão tem que ser aquela. E o raciocínio indutivo não consegue fazer isso, né? Porque no raciocínio indutivo não existe contradição se você pegar a negação da premissa, tá certo? Então, no raciocínio, o que justifica racionalmente um raciocínio dedutivo não pode ser a indução. Então, o que justifica? Só pode ser um raciocínio dedutivo também. Aí você vai estar incorrendo no mesmo tipo de circularidade do qual Hume se queixava para o raciocínio indutivo, né? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo de um raciocínio dedutivo, puramente dedutivo, tá? Se A, então B, primeira premissa, se A, então B, ou A implica B, primeira premissa, né? Pega qualquer coisa que tenha essa forma, né? Se alguém é humano, então ele é mortal, né? Então, se A, então B. Primeira premissa. Segunda premissa, A. Tá? Conclusão, a conclusão que eu tiro e que vocês tiram também é que B, né? Se A implica B e A, conclusão B. Agora nós vamos perguntar, o que justifica esse raciocínio, né? Qual a resposta que você daria para o que justifica esse raciocínio? Não pode ser indução, né? Não pode ser que A implica B e A, muitas das vezes, resulta em B, tá? Ou não pode ser uma conexão indutiva, né? Porque a indução seria fraca demais, ela não consegue justificar com a força que nós queremos a conclusão B, a conclusão B, né? A implica B e A, conclusão B. Então, o que pode justificar? O que poderia justificar esse raciocínio, né? Seria um outro raciocínio dedutivo, né? Que é, por exemplo, que é uma regra da lógica, né? Que se você A implica B e A, você tem B. Mas aqui, o que você está fazendo ao recorrer, dizendo que é uma regra da lógica? Você está dizendo que raciocínios dedutivos, tá? Está tentando justificar um raciocínio dedutivo com outro raciocínio dedutivo, incorrendo no mesmo tipo de circularidade que Hume se queixava para a indução. Conclusão, olha só, é um argumento espelho, hein? Argumento espelho. Aqui está o argumento indutivo, aqui é o argumento de Hume que gera o problema da indução, e aqui nós estamos gerando um argumento espelho para a dedução. Qual deveria ser a conclusão aqui? Que a dedução não é justificada racionalmente, né? O que é tão escandaloso, ou talvez até mais escandaloso do que o problema da indução. Então, tem duas alternativas, né? Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro. Nos termos em que Hume coloca ou gera o problema da indução, a gente poderia gerar também o problema da dedução.
Se a conclusão do argumento de Hume é que a indução não tem, portanto, uma justificativa racional, a gente deveria concluir a mesma coisa a respeito da dedução. A dedução também não tem uma justificativa racional. Claro que isso nem passou pela cabeça de Hume, isso passou pela cabeça dos filósofos modernos, né? Quer dizer que aplicar o mesmo tipo de raciocínio para a dedução. Dado isso, nós temos então duas reações possíveis, né? Uma reação possível é dizer o seguinte: olha, então realmente nada tem justificativa, seria a conclusão cética absoluta, né? Nem os raciocínios indutivos, nem os argumentos indutivos são racionalmente justificados, nem os argumentos dedutivos são racionalmente justificados, portanto, todo conhecimento, inclusive conhecimento matemático, lógico, etc., é todo ele baseado numa paixão humana, né? Não tem nenhuma justificativa racional. Isso é o desespero total, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Se nada justifica a minha matemática por oposição a alguém que acha que 2 mais 2 é 40, né? Não tem... O que a gente está fazendo aqui? Isso é o desespero, né? Seria uma conclusão cética radical. Isso é um possível caminho, uma possível atitude em vista do argumento o problema da dedução, tá? Agora, o outro é a mensagem de esperança, né? Que vai dizer o seguinte: olha, mas nós temos uma justificativa racional para a dedução. O que o problema da dedução está mostrando é que existir o problema da dedução, né, não significa nada em termos da justificativa racional da dedução, né? Então, a mesma coisa deve acontecer para a indução, ou seja, né, como o problema da dedução não nos leva a duvidar da dedução, ou não deveria levar, né, a duvidar da dedução ou da racionalidade da dedução, então, da mesma maneira, o problema da indução não deveria nos levar a duvidar da racionalidade da indução, né? Portanto, paradoxalmente, o fato de que o mesmo problema foi gerado para os dois lados nos diz que nós não temos razões para colocar em questão a racionalidade nem da dedução e nem da indução, né? Porque colocar em questão a racionalidade da dedução parece realmente muito absurdo, né? Então o mesmo deve estar acontecendo para a indução. Essa é outra reação interessante, outra possibilidade interessante que eu achei que eu deveria mencionar para vocês, né? Uma outra reação interessante, esse é uma outra linha de resposta, né? Cada uma delas tem batalhões de autores que trabalharam com isso, tem muita literatura, etc. Eu estou apenas mencionando agora de maneira rápida, né, para vocês verem que tem muitos desdobramentos e muitas reações interessantes, né? Quem quiser saber mais sobre isso, depois em outros cursos mais especializados a respeito da indução, né, ou numa tese de mestrado ou num curso de pós-graduação, vai se aprofundar nessas respostas específicas. Agora, apenas para dar para vocês a dimensão de como as pessoas podem reagir diante desse problema de Hume, né? Uma reação também bastante interessante é a seguinte: a ideia de Hume, o problema da indução, o que ele diz é que o raciocínio empregado na indução não pode ser dedução, né? Portanto, ele tem que empregar de alguma maneira, já tem que estar implícito ali, um raciocínio indutivo, né? E isso geraria uma certa circularidade, né? Mas o que alguns autores acham é que seria um caso de circularidade que não seria maligna, né? Que em alguns casos você pode ter a circularidade, né? E em alguns casos tem circularidade, você tem que conviver com ela, mas não significa que a circularidade é uma coisa ruim, né? Então, no caso de Hume, talvez a gente pudesse explicar da seguinte maneira: olha, do fato de que nós observamos várias instâncias de evento A seguidos de evento B, isso nos leva a acreditar que todo evento A é seguido de todo evento B, porque nós estamos usando o seguinte princípio: nas várias observações no passado, nas várias vezes no passado em que foi feito um raciocínio desse tipo
parecido, ele foi bem sucedido, então dessa vez vai ser bem sucedido também, né? Ou seja, nós estaremos justificando aquele raciocínio indutivo com base num outro raciocínio indutivo, né? Um raciocínio indutivo, digamos assim, que é um raciocínio metacientífico, agora, falando sobre a prática científica, né? E esse raciocínio agora, por que ele é justificado? Aí nós apelaríamos a um outro raciocínio científico que seria um raciocínio mais amplo, né? Não, sempre que a gente tem raciocínios desse tipo, mais raciocínios desse tipo, e são bem-sucedidos, né? Então nós estaremos apelando a um princípio da indução que engloba não apenas aquele argumento que nós fizemos, mas também raciocínios feitos no passado, engloba tudo isso. Aí nós estamos recorrendo a um princípio um pouco mais geral, né? E assim por diante. A gente tem uma espécie de o que os filósofos chamam de um regresso infinito, né? Regresso infinito de um princípio indutivo justificando outro princípio indutivo, né? E para esse princípio indutivo você precisaria de um outro princípio indutivo também justificando esse aqui. E assim por diante, infinitamente, né? Alguns filósofos, como Hume, acham que isso é intolerável. Então, nesse caso, você não tem nenhuma justificativa. Se você tiver uma espécie de regresso infinito, de um princípio justificando outro princípio infinitamente, né? Agora, o que alguns filósofos acham é que, nesse caso, você tem um regresso, mas não tem necessariamente uma coisa ruim. O que você tem que conviver com esse regresso infinito, né? Mas não significa que não seja dada uma explicação aqui, né? Por fim, eu queria mencionar uma alternativa muito interessante, histórica, tanto historicamente quanto como perspectiva conceitual para a gente, que foi a solução ou a ideia que Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, teve a respeito do problema da indução, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o espírito da Crítica da Razão Pura para vocês entenderem talvez a força e o que Kant estava tentando fazer, né? Mas Kant é o que se chama de um filósofo idealista, né? Ele criou o chamado idealismo transcendental, a filosofia de Kant, né? E a ideia de Kant é que muitas coisas que nós achamos, ultra resumindo, tá certo? Muitas coisas que nós achamos que nós aprendemos do mundo, né? Que as coisas estão no mundo e nós aprendemos, não, na verdade não é assim, né? Então não é assim com a matemática, por exemplo, né? Nós não aprendemos do mundo como são as leis da matemática, né? Nós não aprendemos do mundo como é a geometria, tá certo? Nós não aprendemos do mundo como é a aritmética, né? E para Kant é curioso, eu estou mencionando aqui o tempo todo a mecânica de Newton, a mecânica como sendo uma teoria empírica que a gente aprende da empiria, né, que nós derivamos indutivamente do mundo, mas na época de Kant, isso é uma curiosidade apenas, é um parênteses, na época de Kant, a mecânica de Newton era uma teoria tão espetacularmente bem confirmada e parecia tão bem fundamentada e tinha uma aplicação tão universal a tudo, que Kant colocava a mecânica de Newton no mesmo pé que a matemática, no mesmo pé que a aritmética e a geometria. Então Kant considerava a mecânica de Newton como uma ciência a priori. Para ele não era algo que você aprendia com a indução, né? Como hoje a gente considera dessa maneira, né? Mas Kant considera a mecânica de Newton como uma ciência a priori, né, que você não aprende com a indução. Mas isso é uma curiosidade, depois, claro, Kant estava errado nesse aspecto, né? Mas para ele, a matemática, a geometria, você não aprende da realidade, você não aprende, não é um mundo que é geométrico e nós vamos lá estudar e descobrir que ele é geométrico, mas a matemática, a geometria e a aritmética são coisas que o nosso intelecto, são verdades que o nosso intelecto impõe ao mundo, né? Mas como assim? Porque existe uma matéria bruta da experiência, que são as sensações, tá? Mas as sensações seriam uma grande confusão, as nossas sensações, né? Cores, etc., se não fosse colocada uma espécie de grade, né?
A grade que o nosso intelecto coloca para organizar a experiência, e essa grade dá as formas geométricas para os objetos, né? Para as coisas, para os objetos, para a realidade empírica. Dá as formas geométricas e dá as formas aritméticas também. Tá? Então, o nosso intelecto organiza a realidade em números, organiza a realidade em formas geométricas. Tá? Isso, quer dizer, quando vocês forem ler a Crítica da Razão Pura, é infinitamente mais bem argumentado do que eu estou fazendo parecer aqui, né? É uma tese muito fundamentada, né? Kant fala sobre a fundamentação, o que ele chama da fundamentação a priori, né? Da aritmética e da geometria, na primeira parte da Crítica da Razão Pura, que é uma seção chamada a estética transcendental. Né? Estética para Kant não significa beleza, né? Estética significa a percepção, né? A estesis do grego, né? Perceber. Né? Então, a estética transcendental diz respeito às formas que o nosso intelecto impõe à realidade, digamos, ao fluxo das nossas sensações, para transformar aquilo lá numa experiência que é inteligível para o nosso próprio intelecto. Né? Daí dizer que Kant é um idealista, porque parte da realidade, né, parte daquilo que nós chamamos de realidade, é uma imposição do nosso próprio intelecto. Kant tem argumentos belíssimos para mostrar por que isso tem que ser assim, né? Mas apenas mencionando muito rapidamente, um dos argumentos dele é que essa seria a única explicação possível de por que a aritmética e a geometria são aplicáveis a toda e qualquer experiência que nós temos. Né? Já pensaram nisso? Nós falamos do Teorema de Pitágoras, falamos das leis da geometria, das paralelas, de ângulos, etc., triângulos, etc., etc. E isto que nós descobrimos na geometria, numa aula de geometria, etc., isso é aplicável a toda e qualquer experiência que nós tivemos ou que nós vamos ter no futuro. Né? Kant pergunta, como é que pode a aritmética ter, ao mesmo tempo, são leis necessárias, né, e se aplicam à totalidade da experiência? Como é que pode? Por que isso acontece? Né? E a argumentação dele, a explicação disso é que a aritmética não vem do mundo até nós, né? E sim vai de nós para o mundo. É uma imposição do nosso intelecto. Né? Não é uma imposição no sentido de eu vou baixar uma lei e vocês vão ter que me obedecer, etc. É simplesmente que o nosso intelecto organiza o fluxo das sensações de uma maneira geométrica e de uma maneira aritmética. Né? Aí nós entendemos aquilo lá como sendo experiência. Nós temos condições de transformar aquilo lá no que Kant chama de uma experiência objetiva. Né? Bom, isso no que diz respeito à matemática. No que diz respeito à indução, então, portanto, propriamente, né? Kant conhecia Hume, admirava profundamente, não a pessoa, ele conhecia os escritos de Hume, admirava profundamente os escritos de Hume, né? Diz que Hume foi o grande responsável por ele, Kant, ter despertado do chamado sono metafísico, né, da filosofia alemã na época de Kant. Então, Kant sentiu a necessidade de dar uma resposta para Hume para o problema da indução também. Né? Então, a ideia de Kant é que algo parecido com esse esquema que eu acabei de falar sobre a matemática, que é uma imposição do nosso intelecto ao mundo exterior, existem outros tipos de conceitos que são conceitos também que nós impomos à realidade exterior. Né? Nós impomos ao fluxo da nossa experiência, ao fluxo das nossas sensações, nós impomos uma certa ordem. Quer dizer, o nosso intelecto impõe uma certa ordem para entender essas sensações como sendo experiência, como sendo uma experiência objetiva, né? Para diferenciar do sonho ou da mera delírio, da mera fantasia, nós impomos uma certa ordem segundo certos conceitos que são conceitos que fazem parte do nosso aparelho cognitivo, né? O que Kant chama, o vocabulário dele é muito bonito, né? As categorias do entendimento, né? Então, uma dessas categorias, um desses conceitos que nós impomos à realidade, né, ele não vem da realidade para nós, lembrando, ele vai de nós para a realidade. Né? Olha aí, realidade, organize-se segundo esses conceitos aqui, segundo esses parâmetros. Aí eu vou conseguir entender você. Tá? Um desses conceitos é o conceito de causa e efeito, causalidade. Né? Quer dizer, a causalidade, para Kant,
né? Não é algo que está ali no mundo, não é algo que os eventos têm na sua materialidade bruta, eles não carregam a noção de causa, de efeito e de consequência, né? Um evento não é naturalmente uma causa e o outro é consequência, mas nós impomos aos eventos, evento do tipo A e evento do tipo B, uma estrutura de causa e efeito. Tá? Então nós enxergamos ali de maneira a priori uma estrutura de causa e efeito. Para Kant, assim como para Hume, né? Como eu disse, Kant era muito influenciado por Hume. Para Kant, assim como para Hume, o problema da causalidade, a noção de causa e efeito, ela é muito próxima da noção da indução, né? De como, baseado na ocorrência de um evento A e na ocorrência de um evento B, a gente enxerga uma regularidade, que eventos do tipo A são seguidos regularmente por eventos do tipo B. Isso é muito, essa questão que hoje nós separamos, eu falei em alguns vídeos atrás, nós separamos a noção de causa e efeito da noção da inferência indutiva, mas para Kant, assim como para Hume, as duas coisas estavam meio emboladas, elas são questões muito próximas. Então, para Kant, né, a ideia da indução, tá certo? Assim como a ideia de causa e efeito, é uma imposição do nosso intelecto ao fluxo da experiência, né, ao fluxo das nossas sensações, né? Nós olhamos, né, para eventos como estando interconectados de maneira regular, né? Algumas vezes a gente erra, evidentemente, porque a gente projeta a conexão de maneira incorreta, né? Nós olhamos para um evento e já enxergamos ali uma conexão, olhamos para dois eventos e enxergamos uma certa conexão. Algumas vezes a gente projeta e vamos descobrir mais adiante que aquela conexão estava errada e a conexão correta é uma outra conexão, mas a gente nunca deixa os eventos sem algum tipo de conexão, né? Porque, novamente, não é algo que vem do mundo para nós, é algo que vai de nós para o mundo, né? Então é uma imposição também do intelecto humano, assim como a geometria, assim como a aritmética, é uma imposição do intelecto humano ao fluxo da experiência. Kant é um idealista, é isso que se chama de um idealismo transcendental, quer dizer que certas leis, né, têm que ser entendidas como uma imposição do intelecto humano ao fluxo da experiência, para que aquilo lá possa ter uma forma inteligível para nós. Por quê? Dada a estrutura do nosso intelecto, né? Se nós fôssemos seres de outro tipo, possivelmente a gente conseguiria pensar sem causalidade, portanto sem indução, né? Nós conseguiríamos pensar. Mas dada a estrutura do nosso intelecto, nós não conseguimos pensar sem causalidade, sem indução, né? Dada a estrutura da nossa racionalidade, né? Então, num certo sentido, a ideia de Kant, a ideia que Kant está tendo aqui, é parecida com aquela ideia que o Russell tem, né? Que eu mencionei alguns vídeos aí atrás, né? Que para o Russell existe um princípio a priori, um princípio de raciocínio, que é o princípio da indução, e ele é parte da nossa racionalidade. Se você não tiver indução, você não tem nada. Não é possível ter nenhum tipo de conhecimento, a menos o conhecimento que seja uma vinculação entre universais, né? O conhecimento matemático, né? É muito interessante, né? Kant, como sempre, é um filósofo extremamente original, de soluções muito originais, muito interessantes, né?